Acho que vou começar me apresentando, né? Porque tem pessoas aqui que eu acho que não me conhecem. Eu não sei. Eu sou uma pessoa muito conhecida, né, Camila, no meio gospel. Meu nome é Rodrigo, eu sou de João Pessoa. Eu sou casado com Charlane, que é daqui de Campina Grande. Nasceu não no hospital, mas ela nasceu na igreja. Ela me disse que nasceu na igreja, né? Está aqui na igreja desde que nasceu. Então, provavelmente, o pastor Samuel, na época, fez o parto dela, né? Mas sou casado com Charlane, sou pai da Natália. O pessoal aí, né? O pessoal do projeto já conhece, já sabe, tá? Mas quem não me conhece, me chamo Rodrigo. Prazer, Deus abençoe, tá? E é uma honra estar aqui com vocês nessa noite, trazendo a palavra, falando aquilo um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. Quando o Igão mandou uma mensagem para mim, me convidando em junho. Ele disse assim: ei, boy, eu queria que tu fosse. Aí parou. Aí eu fiquei esperando o resto, né? Aí fomos para o projeto, aquela coisa toda. Estamos em novembro. Igão termina a mensagem: fosse pregar no culto da igreja. Então, assim, Igão passou quase 6 meses para me convidar para pregar aqui na igreja, né? Foi um negócio bem interessante. Mas é Igão, né, gente? A gente deixa para lá. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 14. A gente vai falar um pouquinho sobre um discípulo de Jesus que é extremamente parecido conosco. Eu acredito que esse discípulo aqui, ele é o que mais se encaixa, né, na nossa descrição, né? Ele se parece muito conosco. E vocês já devem estar imaginando o que eu estou falando. A gente vai ler a partir do verso 22, mas a gente vai se atentar a só 2 versos desse versículo, tá? Então eu gostaria que você aí, onde você está, lê a sua Bíblia. No versículo 22 do capítulo 14 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? A gente vai parar aqui. Gente, a gente vai falar hoje sobre Pedro. Quem era Pedro? Mas antes da gente falar sobre Pedro e falar sobre esse texto que a gente vai, conversar aqui nessa noite, é importante detalhar esse versículo 29 e 30, porque para mim é um versículo chave dentro dessa história. É quando Pedro, ele vê lá aquele homem e ele diz: Senhor, se és tu mesmo, fala para que eu vá aonde? Até aí, até o teu encontro. Só que pensa aqui comigo. Pedro está pedindo para o encontro de Jesus, não é sobre a terra. É sobre o quê? É sobre o mar. Quem aqui já teve a experiência de caminhar sobre as águas? Ezequiel não duvido não. Ezequiel é capaz de ele caminhar mesmo. Ninguém, né? Por que ninguém consegue caminhar sobre as águas? Porque é algo o quê? Impossível, não é verdade? É algo impossível caminhar sobre as águas. Porém, Pedro, com a sua pequena fé, ele olha para aquele homem, para Jesus, e diz assim: se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá até aí. E aí Pedro, ele vai. Pedro, ele caminha sobre as águas. Mas o que é que acontece no meio do caminho? Pedro, ele começa a fazer o quê? Ele começa a afundar. Por que Pedro começa a afundar?
Ele começa a afundar porque a fé dele era pequena demais? Ele começa a afundar porque ele não tinha fé? É isso? Não. Pedro começa a afundar simplesmente porque ele começa a olhar para onde? Para os ventos. Pedro ele começa a olhar para as ondas, o mar está agitado. E Pedro ele tira os olhos de Jesus e ele bota os seus olhos aonde? Nas tempestades, nas ondas. É interessante falar sobre esse texto hoje, pessoal, porque primeiro quando Igão falou comigo, eu disse assim, o que é que eu vou falar para esse pessoal? O que é que eu vou trazer para eles? O que é que eu vou dizer? E aí eu fui orar, fui buscar Deus em relação a isso. E Deus ele começou a falar, Deus na verdade ele já tem falado, né, comigo, já tem falado com o Charlane, com a minha casa, sobre esse tema já faz um bom tempo. Por quê? Porque é interessante que como cristãos, a gente fixe o nosso olhar em quem? Nas tempestades? Em quem? Em Deus. O nosso olhar ele precisa estar fixo em Deus. Mas o que é que acontece nos dias de hoje? O que é que tem acontecido nos dias de hoje? Muitas circunstâncias, muitas situações faz com que a gente olhe para as coisas do dia a dia, faz com que a gente olhe para talvez um momento ruim que a gente está passando e a gente tire os olhos de Deus porque a gente pensa, se eu estou passando por isso aqui, Deus até agora não resolveu, eu vou tentar resolver da minha forma. Se eu estou passando por isso e Deus ainda não fez nada, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ido para a igreja, eu tenho dado meus dízimos, eu tenho confessado até os pecados que eu ainda não cometi, mas eu já estou confessando, e não está dando jeito, e eu continuo passando por essa situação, então eu vou tentar da minha maneira resolver. Não é assim que acontece muitas vezes? Isso acontece quando a gente tira os nossos olhos de Jesus. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, a gente tenta pela nossa própria capacidade resolver as situações adversas da nossa vida. Uma outra coisa que acontece, hoje em dia todo mundo quer estar em evidência, não é verdade? Hoje em dia você vê pregadores, hoje em dia você vê influencers, né? Hoje em dia você vê tantas pessoas que dizem assim, olhem para mim, né? Eu estou em evidência, eu sou a evidência, olhem para mim. E esqueça Deus um pouquinho, mas olha para mim aqui, olha o que eu estou fazendo, faz igual que vai dar certo. E às vezes a gente olha, a gente está focado nessas pessoas, a gente está focado no que essas pessoas estão vivendo, no que essas pessoas estão conquistando, digamos assim, e a gente acaba tirando os nossos olhos de Deus. Essas são as tempestades que nós enfrentamos no dia a dia. O único que consegue trazer revelação do caráter do Pai sobre a nossa vida, o único que consegue trazer a revelação da graça poderosa sobre a nossa vida é Jesus. Mas ninguém consegue. E às vezes a gente está visando, a gente está olhando mais para aquelas pessoas que são influentes, e a gente esquece de olhar para Jesus. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que ter pessoas como exemplo na sua vida. Você precisa ter pessoas que sejam exemplo na sua vida. Porém, essas pessoas precisam ser íntimas de Deus. Porém, essas pessoas precisam caminhar com Deus. Essas pessoas precisam estar com os seus princípios pautados na palavra de Deus. Aí sim você pode olhar para elas e tê-las como referência. Porque em um momento mais triste da sua vida, em um momento mais difícil da sua vida, essas pessoas elas vão te aconselhar a olhar para quem? Para Deus. Olha para Deus, que é Ele que pode resolver. Olha para Deus, que é Ele que pode fazer. Eu estou aqui para caminhar com você, meu irmão, minha irmã. Estou aqui para a gente andar junto, a gente vai passar por isso junto. Mas tira os olhos de mim e olha para Deus. E quando Jesus ele vê Pedro, ele diz assim, vem. E Pedro vai. E Pedro anda sobre as águas. Porém, Pedro olha para as situações. Pedro olha para as tempestades e Pedro ele começa a afundar. Imagina, nos dias de hoje, Pedro lá andando sobre as águas, ali na Praia de Lucena, que é bem tranquila. Está lá Pedro andando na Praia de Lucena, sobre as águas. E Jesus está lá no finalzinho. Aí Jesus diz, Pedro, vem. Aí Pedro está indo na praia lá, andando sobre as águas, né? Aí do nada assim Pedro começa a afundar. O pezinho começa a afundar aqui para um lado, o pezinho para o outro. Aí Pedro pensa, eita, Jesus está longe, eu vou tentar uma boia. Será que tinha boia naquela época lá, perto? Só tinha os discípulos, né? Os discípulos estavam com medo de descer na água porque era fantasma.
Aí Pedro pensa, eita, uma boia. Vou tentar conseguir uma boia. Onde é que eu consigo uma boia? Aí Pedro vai dentro d'água, pega o celular, o iPhone que não molha, que está conectado no 4G, e liga para o corpo de bombeiro. Traz uma boia que eu estou afundando. Jesus está lá na final, mas eu estou afundando. Às vezes a gente é assim. A gente quer resolver da nossa forma coisas que só Jesus pode fazer. Coisas que só Jesus pode resolver. E aí a gente está tentando de formas mirabolantes dizer assim, não Jesus, se eu não conseguir resolver, aí eu chamo o Senhor. Mas descansa aí, relaxa, que vai dar certo. A gente está querendo fazer isso muitas vezes. Porém a gente precisa aprender com Pedro, que quando nós estivermos afundando, nós precisamos chamar por quem? Por Jesus. Senhor, salva-me. Foi isso que Pedro falou? Salva-me. E essa história é uma história bem conhecida nossa. Quem aqui nunca leu, ou nunca ouviu, ou nunca viu uma pregação sobre isso? Pedro, quando ele caminha sobre as águas, ele não caminha pelo seu merecimento ou pela sua própria conta. Ele caminha por quê? Por que Pedro caminha sobre as águas? É por causa da fé de Pedro? Aquela pequena fé que Pedro tinha? Pedro caminha sobre as águas porque Pedro ele recebe uma palavra de Jesus. Que palavra é essa? Quem pode me dizer que palavra é essa? Vem, isso. Olha, Márcio está ligado aqui nas paradas da Bíblia. Pedro ele recebe uma palavra de Jesus. Venha. Vocês lembram que quando Jesus encontra com Pedro, lá na praia, Pedro ainda é um pescador de homens, está lá a noite todinha pescando, não pegou nada, nem uma piaba, tinha nada, nem um peixinho. Aí vocês lembram que Jesus encontra com Pedro e Jesus faz o quê? Pedro, joga tuas redes do outro lado. Vocês lembram o que é que Pedro fala para Jesus naquela hora? Mesmo talvez sem saber quem de fato era Jesus. Vocês sabem o que é que Pedro fala? Senhor, sobre a tua... Vamos, gente, o negócio está meio morgado aqui. Hein? Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro, ele caminhava sobre uma palavra. Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos fortes ventos, mesmo em meio às ondas e o mar querendo engolir Pedro, ele estava caminhando sobre as águas porque ele tinha uma palavra de Deus. Porque ele confiava naquele que o chamou até ali. Porém, no meio do caminho, Pedro começa a olhar para as circunstâncias. E aí você sabia que dentre todos os discípulos de Jesus, Pedro é o que mais parece comigo e com você? Você sabia disso? Já aconteceu situações na sua vida onde você não procurou Jesus, você não recorreu a Jesus? Não precisa responder não, tá? Faz só aí no teu coração mesmo. Situações onde você sabia que só Jesus conseguiria resolver isso na tua vida, porém, você disse, não, eu vou dar o meu jeito. Eu vou ver se eu resolvo aqui. Se não der, aí eu corro lá. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Várias vezes. Várias e várias vezes. Inclusive, antes de eu trazer essa palavra para vocês, Deus ela trouxe para mim. Ele estava falando isso comigo. Muitos de vocês me conhecem Charlane, conhecem Natália, conhecem a nossa família. E muitos de vocês sabem que nós somos missionários de forma integral. E a missão integral, muitas vezes, não é aquele conto de fadas que a gente ouve por aí. Às vezes a gente está aqui e está tendo, aquele mover, aquela coisa assim, os missionários que estão lá na África, e a gente bota foto dos missionários na África, tudo lá evangelizando, aquela coisa. Aí você fica, nossa, como eu queria, coisa mais linda. Mas o dia a dia é pesado. O dia a dia do missionário no campo integral é pesado. E tem dias que a gente acorda e a gente diz assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que loucura foi essa? Onde foi que eu me meti? Por que eu estou aqui? Às vezes você abre o olho e fecha para abrir de novo e aparecer em outro lugar. E pensar que é um sonho que você está vivendo. Não, era só um sonho, graças a Deus. Aí acorda e está lá no mesmo canto. Meu Deus do céu. É difícil, gente. Porém, o missionário, não só o missionário integral, mas o missionário, aquele que entende
que foi chamado por Deus, aquele que obedece o mandamento de ir pregar o evangelho a toda criatura. O missionário ele precisa caminhar diante de uma palavra de Deus. Pedro nos ensina isso. Pedro caminhou diante de uma palavra de Deus. Ele caminha sobre as águas diante de uma palavra de Deus. Ele faz uma grande pesca diante de uma palavra que Jesus lançou para Pedro. Vai lá e joga daquele lado. Pedro vem. E nós precisamos aprender com Pedro, porque nós somos igual a ele muitas vezes. E aí dentro desse texto, eu quero tirar 2 lições. Eu quero que a gente entenda pelo menos 2 coisas. Vocês lembram que eu falei agora sobre quando Jesus ele vem, e chama Pedro lá na praia e diz: Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens, deixa as tuas redes aí e tal, aquela coisa toda. Quem quiser ter uma perspectiva diferente disso aí, assim, mais humanizada, assiste a The Chosen, tá? Eu não trabalho por The Chosen não, mas eu sempre faço divulgação onde eu vou, tá? Assistam The Chosen, vocês vão gostar mais um pouquinho assim da história, vai ser um negócio bem, bem legal, tá? E Pedro está lá e ele está, talvez sem perspectiva nenhuma. Talvez Pedro está a noite todinha lá e está dizendo: meu Deus do céu, eu vou ser pescador a vida toda. A minha vida vai ser baseada nisso aqui. Só pescar, 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 pescar. Será que eu não vou conseguir nada? E aí Pedro ele vai para o mar e o ofício de Pedro, aquilo que ele sabe fazer de forma perfeita, ele vai para o mar e ele não consegue fazer. E Pedro se frustra. E Pedro ele talvez ele comece a pensar, ele diz: meu Deus, é só isso aqui que eu tenho? É só isso aqui que eu vou fazer? Porém, quando chega o amanhecer, Pedro chega naquela praia, ele encontra um homem que iria mudar a história de Pedro. Pedro nem sabia disso, não tinha a mínima noção do que ia acontecer. Porém, Jesus ele sobe no barco de Pedro e ele fala: lança as redes daquele lado. E Pedro, ao lançar as redes, por conta da palavra de Deus, ele faz a grande pesca, a pesca milagrosa. E diante disso, Pedro ele começa a olhar, fixar o seu olhar em Jesus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós nos encontramos. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos quem nós somos nele. Nós entendemos quem nós somos em Deus. Talvez você fique se perguntando muitas vezes, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? O que é que eu vou fazer? Talvez o sonho que eu tenho não vai dar certo, eu preciso recorrer para um outro lado, fazer uma outra coisa. Talvez você tenha esses pensamentos no seu coração. Porém, quando você fixa o seu olhar em Jesus, quando você fixa o seu olhar em Deus, você se encontra, você se acha, você entende para qual propósito você foi criado, você entende para qual propósito você foi chamado por Deus. Você precisa estar com seus olhos fixos. Pedro, ele se encontrou ao encontrar com Jesus. Pedro se encontrou ao encontrar com Jesus. Naquela praia, naquela manhã, Pedro se encontrou. Pedro teve uma nova perspectiva de vida. Pedro teve uma nova perspectiva, entendeu o seu ministério, entendeu o propósito para o qual ele foi criado. E a partir dali, Pedro ele começa a seguir Jesus. Pedro é o primeiro discípulo que Jesus chama. Pedro, vem, porque agora eu vou te fazer pescador de homens. A partir de hoje, esquece os peixes. A partir de hoje você vai pescar homens. E aí a jornada de Pedro começa. E Pedro começa a entender quem ele é em Jesus, quem ele é em Deus. Então Pedro foi o primeiro discípulo a ser escolhido por Jesus. E isso não aconteceu por acaso. Eu costumo dizer que Jesus ele não trabalha com acaso, Jesus ele não trabalha com acaso. Você não é um acaso dentro da casa de Deus, não. Você não é um acaso dentro do propósito que Jesus tem para você, não. Jesus ele te chama de acordo com aquilo que ele tem para você. Não existe acaso com Jesus. Jesus ele chamou Pedro. Por que Jesus chamou Pedro? Ele podia ter chamado qualquer um outro que estava lá, Podia ter chamado qualquer um outro. Vamos olhar aqui um mais
mais jeitosinho, né? Um menos brabinho, né? Um mais que me escuta, mas assim sem questionar. Porém, Jesus escolheu Pedro, porque ele sabia que Pedro era um líder nato. Porque Jesus sabia que para onde Pedro fosse, ele ia arrastar a gente com ele. Porque Jesus sabia que mesmo diante de toda o caráter que Pedro tinha, diante de toda a impulsividade que Pedro tinha, ele era um cara que ele se arriscava. Vocês sabiam disso? Pedro era um cara que ele se arriscava sem medo de errar. Imagina aquela tempestade, todo mundo com medo pensando que é um fantasma. Aí Pedro se levanta do barco, olha lá no fundo assim e diz: é tu mesmo, Senhor? Se for, manda eu ir aí que eu vou. Aí Jesus diz: vem. Se fosse eu disse assim: se fosse eu, manda aí que eu vou. Aí Jesus dizendo: vem, Rodrigo. Eu disse: mas é o Senhor mesmo? Rodrigo, venha-se embora. Não, eu só quero saber assim, brilhe, pelo menos brilhe. Só para saber se é o Senhor mesmo. Não é porque está escuro, eu não consigo. O Senhor está onde? Tem uma lanterna, pelo menos, para eu me guiar aqui dentro d'água, porque o negócio é meio difícil, né? Porém, Pedro não. Jesus fez: Pedro, vem. O que foi que ele fez? Botou o pezinho na água. Disse: eu vou. E foi. Até um certo ponto, quando ele começou a afundar. Pedro se arriscou. Será que Pedro não pensou na hora: rapaz, eu vou afundar, bicho. E se eu afundar e Jesus estiver longe? Porque se eu afundar aqui e ele estiver na porta, como é que ele vai vir? Pedro ainda não sabia que Jesus podia se teletransportar. Parece outro canto, acho que o Dragon Ball vai entender. Pedro não tinha essa noção. Porém, ele foi. Porque ele sabia que aquele que fez com que os peixes aparecessem no mar era aquele que podia salvar ele no meio da tribulação. Era aquele que podia salvar ele no meio da tempestade. E Pedro foi ter com Jesus. E eu fico me perguntando às vezes, lendo essa história que a gente já leu 300 vezes. Talvez você já leu essa história aqui 300 vezes na sua vida. Já leu, releu, pensou, passou, foi para cima, foi para baixo, cortou, leu, fez tudo. Mas eu fico me perguntando muitas vezes: quantas vezes a gente perde oportunidades com Jesus? Quantas vezes a gente perde oportunidades de fazer algo para Jesus, simplesmente porque a gente tem medo de se arriscar? Você já parou para pensar isso? Simplesmente porque a gente tem medo de se arriscar. Porque a gente, antes de fazer uma coisa, e aqui eu não estou dizendo que você não tem que calcular, ou você pensar no que você vai fazer, né? E você tem que ter todo esse pensamento, essa estratégia. Mas às vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias com Deus porque a gente pensa demais. Imagina Pedro dentro daquele barco. Jesus dizendo: vem. Aí ele dizendo: beleza, vamos calcular aqui, vamos ver quanto a água vai conseguir me sustentar, porque eu peso tanto, né? A água consegue sustentar quanto no peso? Porque se eu for com o peso que eu estou, eu vou afundar, não vai dar certo. Então eu vou ter que emagrecer um pouco aqui dentro do barco. Comecei dentro do barco. Pá. Imagina se Pedro fosse calcular essas coisas. Jesus já tinha chegado no barco, já tinha acabado a tempestade, acabou-se. Porém, Pedro, ele se arriscou. Ele foi. Porque ele sabia que Jesus estava lá. Quantas vezes eu e você temos medo de viver algo grande para Deus, extraordinário para Deus? Porque a gente tem medo de se arriscar. A gente morre de medo de se arriscar. Vocês querem saber para mim uma das coisas que é mais arriscada na minha vida, falando de ministério, é uma coisa chamada avião. Para mim, se Deus quisesse que eu voasse, Ele tinha me dado asa e não braço. Eu penso logo dessa forma. Uma das piores coisas para mim é quando Deus diz assim: tu vai para um lugar que precisa ir só pode ir de avião. Eu disse: meu Deus do céu, não dá certo esse negócio. De avião. Eu entro no avião, eu brinco de estátua. Quando eu entro no avião, a aeromoça diz: estátua. Aí eu fico até o avião pousar. Eu consigo passar 2 horas estilo calango quando está sendo ameaçado no deserto. Estátua, eu só não mudo de cor. Quer dizer, mudo. É um desafio para mim tremendo. Me arriscar em cima do negócio daquele. Aí você vai, e sempre acontece o seguinte: quando você está perto de fazer um avião, vou trazer a minha realidade para vocês. Toda vez que eu estou perto de fazer uma viagem missionária de avião,
Eu estou lá na internet, ou estou assistindo um jornal, aí de repente, uma notícia. Um avião explodiu no ar. Blum. Obrigado, Deus. Tá certo. O avião não conseguiu aterrissar e foi dar a volta, bateu numa árvore. Caiu. Uma árvore lá apareceu de repente, lá não sei quantos mil pés. Não é desse jeito? É desse jeito. Ali, ó, concorda comigo. Toda vez aí eu penso, não vou. Em 2015, foi 2015, amor, que a gente foi para a África? 2015 por aí, eu acho, a gente foi para Cabo Verde. A gente empolgado, para Cabo Verde. A gente está lá, naquele mistério, orando, buscando Deus, as passagens lá em cima. E eu já dizendo assim, não é de Deus não, as passagens estão muito caras, a gente não tem dinheiro. E aí, toda vez que eu dizia, não é de Deus não, chegava a mensagem, a passagem está baixando. Eu disse, não é de Deus não, está baixando. Não é de Deus não, e a passagem está baixando, está baixando. Eu sei que esse negócio está baixando, eu e Charlane pagamos R$800, R$900 para ir para Cabo Verde. Uma passagem que hoje em dia mais ou menos é uns 4, 5 mil reais. E eu disse, Senhor, eu vou. Tem que ir, né? O Senhor vai cuidando. E aí a gente foi e eu pensei, dá para ir de barco para Cabo Verde? Uma coisa maravilhosa. Um cruzeiro até Cabo Verde. Um rei que o cruzeiro está afundando também, né? Campeonato Brasileiro, aí ia dar errado. Um cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Um cruzeiro até Cabo Verde, hein, Mica? Coisa maravilhosa, piscininha, pá. Eu vou de cruzeiro. Não pode, não tem, não dá, é muito caro. De carro, dá para ir de carro, a gente arruma um carro até para Cabo Verde de carro. A gente junta uma galera aí num spin, 8 lugares, pá, vamos embora, uma van. Cabo Verde é uma ilha. São 10 ilhas, na verdade, né? E só dá para chegar lá de avião. Eu disse, meu Deus do céu, vai dar errado esse negócio. Não dá certo, é muito arriscado. E chegando as notícias de avião explodindo no ar, avião caindo, o trem de pouso não baixava, aquela coisa toda. Eu dizia, meu Deus do céu, e começou a chegar a hora. Aí quando chegou no dia da viagem, Charlane perdeu o quê? O dinheiro que a gente tinha para trocar, não perdeu, né, amor? Foi escondido, ficou escondido. O dinheiro que a gente tinha para trocar lá em escudos, que era moeda. Aí aquele aperreio, não achava o dinheiro, aí eu só aqui, ó. Deus não era Deus disse, que não era de deixa para lá esse dinheiro, não era de Deus. Já, o coração já estava desacelerando. Quando eu já estava voltando, o espírito já estava voltando para o corpo, a alma. Aí Charlane, achei! Aí o espírito subiu. Coração, tome. Vamos embora. Fomos para Cabo Verde. 4 horinhas de viagem. Tem gente que diz assim, viajei 16 horas, né? 20 horas. 2 horas de viagem para mim. Daqui para o Rio de Janeiro. É uma eternidade para mim. Daqui para Ceará, que é 45 minutos. Fomos para Cabo Verde. Graças a Deus chegamos. Estou aqui para contar a história, né? O avião não explodiu, não bateu numa árvore. Isso é o que mais me deixa temeroso dentro do ministério, na missão. É me arriscar dessa forma. Subir num avião. Eu vou de barco. Vai ter onda no barco? Vai. O barco pode virar? Pode, mas eu vou. Vou na terra. O carro pode virar, pode cair? Pode, mas eu vou tranquilo. Agora, avião, meu amigo, sei não. Santos Dumont que me perdoe. Mas não é de Deus não criar esse negócio, não. Aí fomos para Cabo Verde, desfrutamos. Se eu não tivesse ido por conta do meu medo, por exemplo, eu não vou não, eu estava com medo, mas eu fui com medo mesmo assim. Mas se eu tivesse dito, eu não vou, eu não ia viver aquilo que Deus tinha para a gente lá em Cabo Verde. E a gente viveu coisas extraordinárias. E o voo foi tranquilo, gente. Foi coisa maravilhosa, só aqui, ó, no avião, descansando, Charlane de um lado, uma buchuda do outro. Eu disse, essa buchuda entrar em trabalho de parto aqui, meu amigo, lascou. Vai fazer um parto dentro do avião, dá certo. Chegamos em Cabo Verde, desfrutamos de tudo que Deus tinha para a gente lá. Voltamos. Aí a volta foi o momento mais crítico para mim, que foi o momento que eu mais me arrisquei de fato, que eu entendi que eu estava me arriscando para Deus. Que foi quando eu entrei na internet. E eu disse, o avião, a marca do avião, eu acho que é marca, né? Modelo do avião era TACV. Pode virar meme não, isso não, viu, pai? O modelo do avião era TACV, né? Que era de lá de Cabo Verde. Aí eu entro na internet, se eu vou pesquisar, nunca vi esse avião, TACV, aí entrei. Isso a gente já estava dentro do avião, esperando o voo, né, decolar. Entrei, TACV, antigos aviões da Varig. Quem riu sabe o que era um avião da Varig, né, gente?
O avião da Varig, ele decolou, caiu. Eu disse, mentira que eu estou dentro desse avião. Entrei em desespero. Mas eu disse, Deus, eu já vivi tudo que o Senhor tinha para mim lá em Cabo Verde. Mas eu ainda queria viver mais um pouquinho, porque eu sei que o Senhor tem mais ainda. E Charlane está lá dentro do avião, plena, gente, dormindo, um anjo. Se esse avião cair, ela nem vai bater, ela já vai subir direto. Antes do avião cair, ela já vai ser arrebatada por dentro do avião. Estava um anjo dormindo, a buchura do meu lado, o menino, graças a Deus, está requieto dentro da barriga. De repente, o avião começa a turbulência. Eu disse, pronto, é agora. É agora que acabou. Turbulência. Aí o piloto vai e liga o interfonezinho. Gente, apertem seus cintos, que nós estamos entrando em uma área de turbulência. O avião já fazia meia hora que estava balançando. Aí ele disse que ia entrar agora na área de turbulência. Eu disse, tá, eu acho que a turbulência forte vai vir agora. Quando ele fala isso, gente, o avião, ele faz assim, ó, ele desce de bico. A gente estava no meio do avião, eu segurei na mão de Charlane, o braço dela começou a ficar roxo. Ela não acordou, e eu estava no meio do avião aqui, do jeito que está aqui, eu estava fazendo assim, ó. Eu estava vendo o povo de cima, assim, e o avião descendo. E a aeromoça correndo e aperta o cinto e tentando subir no avião. Eu disse, acabou, me arrisquei demais. Graças a Deus estamos vivos, chegamos bem, né? Foi uma emoção tremenda. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes a gente tem medo de se arriscar e viver isso, né? E viver coisas que Deus tem para a gente por conta do nosso medo mesmo. Ah, é de avião, não vou. Ah, é de carro, não vou. Ah, não vai dar certo. Ah, eu vou para uma terra que eu não conheço. Eu vou fazer algo que eu não conheço. Quer ver um negócio simples, dentro da igreja, que a gente tem medo de se arriscar? Evangelizar no meio da rua. Sabe por que a gente tem medo de se arriscar muitas vezes de evangelizar no meio da rua? Porque a gente acha que quando a gente chegar perto da pessoa, a pessoa quer, não quero não. Crente, eu não quero não. Vai, sai. O pessoal do projeto já, né? Já está de boinha, cochichola, virado na goiaba. Né, Camila? Camila que entra na casa aí das mulheres para expulsar demônio. E isso às vezes empata com que a gente vá e encontre alguém. Teve um desses projetos, o último projeto que a gente foi agora, que foi para Cochichola, e eu não sei se tem alguém que estava na minha equipe aqui. Acho que não tem não, né? Tem não. E a gente estava caminhando lá no centro para os evangelismos de casa em casa, e aí a gente entrou na casa de um senhorzinho. E o senhorzinho, ele tinha 103 anos. Ele tinha acabado de perder a filha, que a filha tinha 85 anos. E a filha dele tinha acabado de morrer, faziam 7 dias que ela tinha morrido. E a gente foi lá e entrou na casa daquele senhorzinho. E uma das meninas que estava com a gente, a Cat, ela falou assim, eu disse assim, Cat, tu vai e tu fala com ele. Aí ela disse, não, mas ele não vai entender meu sotaque. Então assim, para ela foi uma barreira gigante falar com aquele senhorzinho ali. Quando ela falou, falei, o senhorzinho ficava só assim, ó, com a cabeça balançando. E teve uma hora que ela virou para mim e disse, tá vendo, Rodrigo, ele não entendeu o que eu falei. E aí eu virei para ele assim, aí eu disse, o senhor entendeu o que ela falou? E ele só aqui, ó. Aí a enfermeira disse, ele é surdo. Ele é surdo, ele tem que gritar. O senhor entendeu o que ela falou? Ele, entendi, meu filho, desse jeito. O velhinho era surdo. E Cat estava lá morrendo de medo, né? Na perspectiva dela, ele não ia entender. De fato, ele não entendeu, mas não foi culpa dela, né? Mas às vezes a gente tem medo. Vocês percebem isso? Que são coisas pequenas que fazem com que a gente tenha medo de se arriscar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês bem séria. Quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus, quando nós fixamos o nosso olhar em Deus, aquilo que Deus coloca diante da gente, a gente cumpre. Aquilo que Deus coloca diante da gente, a gente faz. Aquilo que Deus coloca diante da gente, a gente dá o passo, a gente pisa na água e a gente caminha sobre o mar. Sabe por quê? Porque a gente sabe que é pela palavra dele que a gente está fazendo. Não é não é pelas minhas forças, né? Não é pelo meu entendimento, mas é pela palavra de Deus. É Ele que faz. E aí a gente chegou lá em Cabo Verde, eu e Charlane, junto com a equipe, a gente ficou um tempo lá. E a gente ficava às vezes preocupado assim, porque
embora o pessoal entendesse, né, a nossa fala, porque eles falam português de Portugal lá, e embora eles entendessem, mas era uma outra nação, era um outro povo. A gente não podia chegar e abordar eles como a gente abordava as pessoas aqui. Né? E outra coisa, o povo lá de Cabo Verde, o povo africano, ele era um povo muito sedento. Então, às vezes, a gente estava, até no nosso tempo de folga, assim, de curtir lá o tempo de Cabo Verde, o pessoal via a gente, chegava, brasileiro, a gente corria. Teve um dia que eu inventei de sair com a camisa do Brasil, o pessoal grita, Neymar, sou Neymar, joga igual. Neymar, não é Brasil, eu disse, Então, assim, era um povo totalmente diferente, mas a gente se arriscou a ir até aquele povo. Cochichola, que foi uma realidade nossa, agora há pouco no projeto, é um povo que entende a gente, era um povo que fala a mesma língua que a gente, mas era um povo de uma outra realidade. E às vezes era tão difícil entrar nas casas e falar com o pessoal e começar um diálogo com o pessoal. Às vezes tinha gente que você estava lá conversando, o pessoal parecia que estava com a mente em outro lugar. Estava com a mente em outra... Comigo funciona, eu chego logo no cafezinho, né? Para quebrar a barreira. Quem anda comigo sabe que nas casas que eu vou evangelizar rola café, queijo, pão. Aí tem que... O negócio é... Né, Sarinha? Sarinha está ligada ali, a Sarinha foi comigo. Mas a gente precisa fixar os nossos olhos em Deus. Foi isso que Pedro fez ao andar sobre as águas. Foi isso que Pedro fez quando ele lançou as redes ao mar. Então Pedro, ele tinha convicção de que Jesus, ele era o caminho, né? De que ele era o caminho correto, o caminho a ser seguido. Como é que Pedro tinha essa convicção? Porque Pedro chegou a pensar isso. Pedro, ele chega a externar isso com a sua fala. Quando ele diz, para onde iremos? Para onde iremos? Nós. Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então Pedro, ele fixa o seu olhar em Jesus. E a partir desse momento, a partir dessa história, dessa trajetória de afundar sobre as águas, ser resgatado por Jesus, Pedro, ele começa a caminhar. E ele se encontra dentro do seu ministério. E ele se encontra dentro daquilo para o qual Jesus chamou ele para viver. Uma outra perspectiva que nós temos aqui desse texto é que ao tirarmos os olhos de Jesus, o único caminho que nós temos é voltar a ser aquilo que nós éramos antes de encontrar com Ele. Quando eu tiro os meus olhos de Jesus, eu volto a ser aquilo que eu era antes de encontrar com Jesus. Você já parou para pensar isso? Você já percebeu ou você conhece alguém que era tão fervoroso na casa de Deus, alguém que era tão fervoroso nos caminhos do Senhor, alguém que fazia, né, ia para os projetos, né, caminhava com você, vinha para a igreja, ia para os evangelismos, e aí a pessoa de repente se afasta de Deus, e hoje você olha para aquela pessoa e você vê que ela voltou para aquela vida que ela tinha antes. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Por quê? Porque elas tiraram os olhos de Deus. E elas começaram a olhar para as circunstâncias da vida. E você sabia que isso aconteceu com Pedro também? Vocês sabiam que isso aconteceu com Pedro? Quando Jesus, ele é pregado naquela cruz, quando Jesus, ele é sepultado, o que é que acontece? Os discípulos fazem o quê? Se dispersam. Os discípulos se dispersam. Agora imagina a cabeça de Pedro. Pedro, que era aquele cara que antes de Jesus ser entregue, ele estava lá. Jesus, se esses aqui tudinho te trair, te deixar, eu vou com o Senhor até a morte. Você tem noção do que Pedro falou para Jesus? Se todo mundo lhe abandonar, eu vou permanecer até o fim. E se for para ir para a cruz, se for para morrer do jeito que for, pode contar comigo, a gente vai morrer junto. Chega batendo. Meu amigo, foi um dos momentos mais ousados da carreira de Pedro, viu? Imagina, se for para morrer, eu morro junto com o Senhor. Pedro, ele estava lá eufórico. Eu imagino Pedro falando aquilo, Mica, para Jesus. Não, já segurando a espada aqui, né? Não, a gente vai, já estou amolando aqui o negócio. Vai ser briga.
Tem boquinha não. Tocar no Senhor, arranca logo a orelha. Imagina Pedro dizendo desse jeito. Mas o que é que acontece? Aí Jesus olha para Pedro assim e diz: Pedro, agora o negócio vai pegar. Se tu tá comigo, meu amigo, ninguém me mata não. Foi? Jesus falou isso? Se tu tá dizendo que vai me proteger, oxi, meu amigo, pode vir 300 soldados romanos, vai pro tapa tudinho. Eu boto logo tudo na frente aí, ó. Vai, pega. Pedro lá virado, matando tudo. Foi assim, não foi? A Bíblia relata? Foi, não foi, Ezequiel? Ezequiel. Aí Jesus chega para Pedro bem tranquilo, toca no ombrinho, diz: inocente, deixa eu dizer uma coisa. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Senta no teu cantinho, fica quietinho. Baixa aí, ó, a tua bolinha. Vai dar errado. Imagina a cara de Pedro nessa hora. Ele lá todo empolgado, e de repente Jesus dá um balde de água fria desse em Pedro. Ele para. E aí o que é que acontece? Jesus é preso, né? Pedro vai lá, corta a orelha do soldado, aquele negócio todo. Aí Pedro, né? Jesus é levado para o Sinédrio. E aí quando Jesus está lá, o que é que acontece? As pessoas começam a falar para Pedro, né? Ah, você é um dos discípulos. Eu? Está enganado. Nunca ouvi. Quem és tu? Não, nem sigo no Instagram. Oxi, está lá Pedro cheio de foto no Stories e no feed com Jesus. Aí chegou outra mulher e diz: ei, bonitinho, eu vi. Você lá, ó, você anda no casamento, não foi? Casamento? Não lembro não. Nunca fui convidado para o casamento? Aí chegou outro: ei, bonitinho, eu vi você lá no projeto Cochichola com Jesus, evangelizando na casa com Camila, na casa da velhinha com Camila. Aí Pedro: em Cochichola? Oxi, Cochichola é no Brasil, menino. Eu estou em Jerusalém, em Israel. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí Pedro entra naquela crise. Imagina a crise que Pedro entrou. E o que foi que aconteceu logo depois? Quem pode me dizer o que foi que aconteceu com Pedro? Ele virou um grande pregador? Ainda não. Ele foi para o seminário teológico depois, conhecer mais sobre Jesus? Ainda não. Pedro, ele fica com remorso do que ele fez com Jesus. E Pedro chega a um certo tempo, depois, né, que passam os 3 dias e Jesus está lá ressuscitado. E Jesus vai lá no caminho de Emaús, aquela coisa toda, e já tem pessoas falando que ele ressuscitou, as mulheres. Aí Pedro diz assim para os discípulos: eu vou pescar. Pega a rede, lança sobre os ombros e volta para o lugar que Jesus tirou ele. Pedro volta a ser pescador de peixes. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Porque o olhar de Pedro não estava mais fixado em Jesus. Porque o remorso era tão grande que Pedro não conseguia mais olhar para Jesus. Porque o sentimento de traição que Pedro tinha no seu coração era tão grande que ele não conseguia mais olhar para Jesus. Que ele não conseguia mais pensar assim: esse cara vai me perdoar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a única coisa que nos resta é uma árvore e uma corda. Foi o que aconteceu com Judas. Quando tiramos os olhos de Jesus, nós nos enforcamos. Sabe por quê? Porque a única coisa que nós vamos olhar é o medo, são as circunstâncias, são as coisas os muros que se levantam, os gigantes que se levantam, e a gente se encontra sem caminho, a gente se encontra sem defesa, a gente se encontra sem ter como resolver aquela situação, e aí vem a depressão, e aí vem a ansiedade, e aí vem o medo, e aí vem tantos outros pensamentos, a ponto da gente chegar a colocar a corda no nosso pescoço e pendurar numa árvore. Mas quando os nossos olhos eles estão firmes em Jesus, Jesus ele restaura a nossa história. Jesus ele restaura a nossa vida. Pedro volta a ser pescador.
Pedro volta à vida antiga. Porém, Jesus vai para onde? Encontrar com Pedro. Quem pode me dizer? Aonde é que Jesus vai encontrar com Pedro? Tem água. Porém, lá em João Pessoa tem um bocado. Meu Deus do céu. Mas na praia, gente, pelo amor de Deus. Ajuda o pregador. Jesus vai lá para a praia de novo encontrar com Pedro. E aí Pedro está lá pescando. E detalhe, gente, um detalhe. Pedro não foi sozinho não, viu? Lembra que Pedro foi escolhido por Jesus porque ele era um líder nato? Pedro ele não foi sozinho não. Pedro ele leva alguns discípulos com ele. Quando Pedro diz, eu vou pescar, os discípulos dizem, oxe, a gente vai também, bora. Eles seguiam Pedro. E aí, Jesus está lá. Essa é uma das partes que eu mais gosto de Jesus. Porque com Jesus, as coisas se resolviam com... Se fosse nos dias de hoje, seria com um cafezinho, um negocinho, né? Um queijinho, um pãozinho com queijo, uma rapadurazinha com café, um negócio. Aí Pedro está lá pescando com o pessoal e tem um cara lá na praia assando peixe, ó. Tome, peixinho assado, frito. Aí tem um que olha e diz, eita, ó, tem um ambulante ali na praia, ó. Tem um homem ali na praia. Aí Pedro olha assim, é Jesus. Aí Pedro vai, se encontra com Jesus. E aí o que é que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor sabe. E aí Jesus pergunta de novo para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus pergunta a terceira vez para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro já com um semblante caído de tristeza, ele diz, Senhor, tu conheces o coração, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele está dizendo, Pedro, eu te tirei disso aqui, eu te chamei para ser pescador de homens, e porque tu tirou os olhos de mim, tu voltou a ser aquilo que eu te tirei, de onde eu te tirei. Mas eu estou reafirmando que eu te chamei para ser pescador de homens. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui para você já não existe mais, Pedro. Olha para mim. Olha para mim. Não existe mais. Você agora é um apóstolo. Você agora é um seguidor meu. Você foi escolhido para viver e fazer coisas extraordinárias. E isso se encaixa com a gente, pessoal, nos dias de hoje. Porque a gente, quando nós tiramos os olhos de Jesus, a gente quer voltar a ser aquilo que a gente era antes. A gente quer voltar a fazer, a gente volta a fazer aquilo que a gente fazia antes. A gente volta a ser aquele Rodrigo que eu era antes, eu volto a ser. Porque eu estou com os meus olhos firmados em outras coisas. E não naquilo que é essencial. E não naquilo que é eterno. Então Jesus ele restaura o ministério de Pedro. Jesus ele restaura o caráter de Pedro. Jesus ele restaura a identidade de Pedro. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque são tantas coisas que vêm sobre nós nos dias de hoje, que nos fazem perder a visão de quem é Jesus. São tantas coisas que nos distraem nos dias de hoje, que nos fazem olhar para as situações e tirar os nossos olhos daquilo que é essencial, daquilo que é eterno. Nós precisamos olhar para Jesus, porque nos momentos de dificuldade, é Ele que é o nosso socorro. Nos momentos em que nós precisamos recorrer a alguém, correr para alguém, é Ele que está lá nos esperando de braços abertos. Nem sempre o meu amigo, nem sempre o meu líder, nem sempre o meu pastor vai ter tempo para mim, para me ouvir. E eu preciso ter esse entendimento. E eu preciso correr para Jesus. E eu preciso estar com meus olhos fixos nele. Porque senão o negócio desanda. Esses dias
Eu e Charlane, a gente enfrentou uma barreira grande no nosso ministério, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa família. E teve um dia que eu cheguei para a Charlane e disse, vamos embora, amor, daqui, vamos para Campina. A gente tem uma casa aqui em Campina. A gente arruma um emprego aqui em Campina. Tu vai trabalhar, eu vou trabalhar. E a gente resolve a nossa vida. E a gente não precisa ficar aqui fazendo tabelinha, né? Explicando para o pessoal o que é um missionário integral. Explicando para o pessoal por que a gente está na missão. E eu cheguei para ela e eu disse isso. Por quê? Porque em um certo momento da nossa trajetória, da situação que a gente estava enfrentando, eu tirei os meus olhos de Jesus e comecei a olhar para as circunstâncias. Como é que eu vou pagar a conta, amiga, no final do mês, se não está entrando dinheiro? Como é que eu vou pagar a escola de Natália, se não está entrando dinheiro? E isso começou a mexer comigo. E eu comecei a pensar, não, a gente pode sair, a gente pode trabalhar, a gente vai servir na igreja, a igreja tem projetos missionários, a igreja tem, né, trabalho missionário, a gente vai para Campinas, a gente vai servir na igreja e está tudo certo. E aí um dia eu estou orando, estou buscando Deus, e aí eu me deparo com esse texto. Pedro afundando sobre as águas, porque Pedro estava olhando para a tempestade. E aí a gente foi para o culto de domingo, lá na igreja que a gente congrega em João Pessoa, e a palavra foi essa. E aí a gente foi assistir o culto, foi aqui, não foi, amor, que veio aqui o pregador, que eu esqueci o nome dele agora. Como é, Mateus? Tu que conhece todos os pregadores do Brasil. Um bem famoso que veio para aqui. Renato Vargens. Vocês não conhecem Renato Vargens? Não, gente. Pregador famoso. Vocês conhecem, né, Renato Vargens? Pronto, sigam ele no Instagram, gente boa demais. E a gente foi assistir a pregação, né? No outro dia, na segunda-feira, a gente estava lá assistindo a pregação de Renato Vargens. E nesse dia eu tinha ido para o culto, Charlane tinha ficado em casa. E eu tinha ido para o culto, e a pregação do culto, né, da igreja que eu estava, foi justamente a pregação de Renato Vargens aqui na igreja. E aí Charlane deu tempo, ela estava tão evangélica nesse dia, tão gospel, tão angelical nesse dia, que ela assistiu 2 pregações, gente. Olha, chega a abrir a boca ali, menino, viu? 2 pregações. Assistiu a de Renato Vargens e a da igreja que a gente vai. Porque a da igreja que a gente vai, o culto começa de 6 horas e termina assim, 9h30, 10 horas. O negócio lá é pegado. É a igreja de Parede Preta, gente. Aí... E aí, a gente estava lá e eu cheguei em casa, aí Charlane foi e falou, amor, eu assisti o culto, eu assisti a pregação de Renato Vargens lá na igreja, e ele falou tudo que teu irmão falou. Eu disse, eita, onipresente, estava em 2 lugares ao mesmo tempo? Ele disse, não, porque deu tempo ainda de assistir a pregação do culto da igreja do teu irmão. Eu disse, então o negócio está bom. E Deus estava falando a mesma coisa. E a gente começou a perceber, os nossos olhos eles estão nas circunstâncias. Talvez para você está enfrentando alguma coisa onde você não consiga agora olhar para Deus. Você olha para as situações, tenta resolver da sua forma, da sua maneira, porque acha que vai dar certo. E às vezes a gente se engana, gente. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, eu estou passando por isso, eu vou resolver da minha forma e Deus vai abençoar. Às vezes a gente pensa assim. Não, eu vou resolver da minha forma. Eu vou lá e resolvo. E Deus vai me abençoar. E Deus está só assim, ó. Sabe de nada. Eu só esperando aqui, dá errado, e ele vir. Porque quando ele vier, aí eu resolvo com ele. Deus está assim. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para Deus. Se você puder abrir sua Bíblia lá nos Salmos, já para a gente já vai estar encerrando. Salmo 121, bem conhecido nosso. Acho que tem gente até que não precisa nem abrir a Bíblia, porque já tem decorado. Salmo 121, versículo 1 e 2 apenas. Amém? Todo mundo abriu? Salmo 121, está entre Gênesis e Apocalipse, todo mundo certinho? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de quem? Que fez o quê? Os céus e a terra.
Deus criou todas as coisas. Deus fez os céus e a terra. Você acha que Ele não vai conseguir resolver seu problema? A ponto de você ser a estrela e achar que você consegue resolver sozinho ou sozinho sem Deus? Você acha realmente que Deus ele não vai conseguir resolver a tua causa? Você acha que Deus ele vai olhar e vai dizer: depois resolvo, passa? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Os nossos olhos precisam estar fixos em Deus, naquele que fez os céus e a terra. E Jesus ele precisa ser o centro das nossas vidas. O centro. Todas as coisas que nós vamos fazer, tudo que a gente venha fazer, tudo que a gente venha planejar, tudo que a gente venha sonhar, tudo que a gente deseja realizar, nós precisamos colocar diante de Deus. Porque nem sempre o que nós realizamos, nem sempre o que nós sonhamos, é aquilo que Deus quer para nós. Nem sempre o sonho que eu tenho, a realização que eu desejo, é aquilo que Deus tem para mim. Às vezes você passa a sua vida inteira estudando, se preparando, consegue o emprego dos seus sonhos, e aí quando você vai para Deus, Deus diz: não era nada disso que eu tinha para você. Nada disso. Porque a gente não coloca diante de Deus muitas vezes. Porque a gente não pergunta a Deus. Eu e Charlane, a gente chegou na missão, não foi simplesmente porque nada deu certo na nossa vida. Não foi porque a gente se frustrou no emprego, a partir de hoje eu não tenho mais patrão, meu patrão é Jesus. A partir de hoje, eu não consegui passar no Enem, também não vou fazer faculdade mais não. Vou viver em missões. Não foi por causa disso. Foi porque a gente teve uma palavra. Deus chegou para a gente e disse assim: tudo que vocês estão sonhando aí, tudo que vocês estão almejando, não é o que eu tenho para vocês não. O que eu tenho para vocês é isso. E quando as circunstâncias e as situações vêm sobre as nossas vidas, como eu compartilhei com vocês, a gente lembra que a gente tem uma palavra de Deus para estar onde a gente está hoje. Sem uma palavra de Deus, pessoal, a gente não consegue se firmar naquilo que Deus tem para a gente. Você precisa ter uma palavra de Deus para tudo que você for fazer. Você precisa colocar diante de Deus. Deus ele precisa ser o centro. Deus ele é aquele que é a expressão exata da graça de Deus, da glória de Deus. É a expressão exata de Deus. É a expressão exata do ser. E nós precisamos olhar para Ele. Então, em dias de dificuldades, em dias onde as tempestades são maiores do que a gente, onde os muros e os gigantes se levantam, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Deus. Para a gente encerrar, deixa eu contar bem rapidinho para vocês um breve testemunho. Eu não nasci num lar cristão, né? A minha vida, os meus pais sempre foram católicos. Só que os meus pais eles sempre incentivaram a gente a ir para a igreja. Mas assim, a gente adolescente, jovem, a gente não queria saber de igreja, a gente queria saber de farra. A gente queria saber de festa, essas coisas todas. Não estava nem ir para a igreja. A igreja era um negócio de gente careta, né? Não estou preparado para aceitar Jesus. Quando eu estiver preparado, eu aceito. Né? A fala era essa. E aí aconteceu, na nossa adolescência, aconteceu algo que eu achava que nunca ia acontecer comigo, com meus irmãos. Na verdade, eu nunca achava que ia acontecer na minha família. Que foi a separação dos meus pais. Um dia eu chego em casa, tem uma carta da minha mãe, em cima da mesa. E nessa carta minha mãe falou que estava saindo de casa, que ia morar com outra pessoa. E para mim ali eu fiquei arrasado, o meu chão caiu, né? Eu achei que aquilo nunca ia acontecer com a minha família. E aí eu lembro que perto da minha casa tinha uma igreja.
E aí eu disse, eita, a igreja. Vou lá no pastor. Fui lá no pastor. Esse pastor, chorando, né? Não vou chorar aqui para demorar muito. Mas cheguei lá chorando. E eu disse, pastor, minha mãe foi embora de casa, deixou a gente, deixou meu pai. Sabe o que o pastor falou para mim? A primeira profecia que eu recebi na minha vida. Ele chegou para mim e disse assim, Rodrigo, vá para casa. Ore e jejue. Durante uma semana. Se em uma semana a sua mãe não voltar para casa, você pode vir aqui na igreja e bater em mim. Você pode bater na minha cara. E eu disse, beleza, show de bola. Pastor, autoridade, né? Chegou, me arrepiei na hora, no dia. Disse, beleza, fui para casa. Gente, eu nunca jejuei e orei tanto na minha vida como naquela semana. Sabia nem o que era jejum, mas estava lá. Eu sei que tinha que deixar de comer. Estava lá, então eu deixei de comer, não sei mais o que faço. Eu estou esperando minha mãe voltar para casa. Ora, o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer. Não sabia nem orar. Não sabia nem falar com Deus. Os meus pais estão separados já há 16, 17 anos, mais ou menos. Minha mãe nunca voltou para casa. Imagina o que aconteceu com esse pastor. Uma semana depois eu cheguei lá com um instrumento na mão. E eu disse, pastor, deu uma semana, minha mãe não voltou para casa. E o pastor já olhou para mim assim com os olhos tipo... né? Aquela música de velório, né? Segura na mão de Deus. Minha mãe não voltou para casa, pastor, faz uma semana. E eu estava com a mãozinha assim, né, para trás. E eu vim cobrar o que o Senhor me disse. O Senhor disse que eu podia bater no Senhor, né? E eu estava com muita raiva naquele dia. Meu amigo, eu tanto. Eu acho que a única vez que eu fiquei com muita raiva na minha vida foi quando o Palmeiras foi rebaixado. Foi, Mica. Calma, Mica, calma. Esse ano a gente é campeão. E aí eu cheguei com muita raiva lá, muita raiva. E o pastor disse, Rodrigo, veja só. Quando ele disse, veja só, eu dei a primeira nas pernas. Eu bati naquele pastor. Eu bati nele. Eu só escutava, ai. Calma, Rodrigo, ele tentava segurar o negócio. E eu estava com muita raiva, eu bati. Aí fui para casa. Hoje a gente é amigo, tá? Na verdade a gente não é mais amigo porque hoje ele está na glória com Deus. E meu pai é casado com a mulher dele. A viúva, né, gente? A viúva. Casou com meu pai, ó. Mas ele não sabe disso, não. E aí eu cheguei e eu bati nele. Não vou falar não, viu? Tá gravado, esse negócio? Painho, eu tô brincando. E aí eu bati nesse pastor, fui para casa com raiva e com raiva de Deus. Eu disse, a partir de hoje, todas as pessoas que eu encontrar na rua, que eu ver com a Bíblia na mão e eu souber que é seu seguidor, vai apanhar no meio da rua. E aí eu entrei para uma turma de revolução, né? Aquele negócio de Che Guevara, aqueles negócios e tal. E esse pessoal, eles entravam em igreja, eles quebravam igreja, eles tinham raiva de igreja também, igual eu, né? A gente se achou, a gente se encontrou. E aí a gente ia para a reunião de manhã e à tarde a gente bebia muito, a gente fumava, bebia tudo. E à noite a gente saía para as igrejas para quebrar a igreja. E, gente, quando eu vi um crente na rua, parecia um pedaço de carne. Eu corria e eu tinha uma política comigo, né? Eu só não bater em criança e senhoras, e idosos, né? Isso eu não batia não. Mas era minha política. Os meus amigos com eles não tinha boquinha não. E aí, quando eu via na rua, eu ia lá e batia. Chutava a Bíblia, tirava a Bíblia. E eu me revoltei com a igreja. Me revoltei com Deus. E aí um dia eu fui convidado para um encontro de jovens com Cristo. Eu disse, pronto, é a oportunidade que eu tenho para explodir crente por metro quadrado. Aí eu fiz umas bombinhas caseiras que eu aprendi a fazer, mas não vou ensinar não, tá? Aí eu fiz umas bombinhas caseiras, comprei as bombinhas de São João, que é inocente, né? Com as bombas cordão, 7 tiros, aqueles negócios. Levei para o projeto. Quando eu cheguei no projeto lá com a bolsa cheia, aí eu tô lá, só esperando da hora de dormir. Disse, todo mundo vai dormir, eu boto logo umas bombinhas na cama, que vai explodir no ouvido, né? Pelo menos um surto sai daqui. E aí quando eu tô lá, gente, aí o pastor que está pregando, ele diz assim,
Tem uma pessoa aqui que ele está com uma bolsa cheia de bomba. Eu disse, oi, me entregaram. Eu estou só, carreira solo, me entregaram. Quem foi que me entregou? Né? A Polícia Federal me encontrou, alguma coisa do tipo aí, investigador. Está com uma bolsa cheia de bomba e ele vai fazer maldade com a gente. Mas eu quero dizer para essa pessoa nessa noite, que o amor do Pai vai encontrar você aí onde você está. Rapaz, quando ele falou isso, eu fiquei com vontade de jogar as bombas para cima assim. Eu comecei a chorar agarrado com a bolsa lá atrás. E o povo olhando para mim, eu quase não sou, não, essa bolsa não é minha. E aí aquele pastor chegou, me abraçou, orou e tal. E eu disse, a partir de hoje, da forma que eu vivi para o mundo, do que eu fiz com a igreja, eu vou viver para Deus 10 vezes mais. Eu vou me entregar para Deus totalmente, de corpo e alma. Me converti, aceitei Jesus, aquela coisa toda, comecei a caminhar. 2 anos depois eu caí, porque eu tirei os meus olhos de Jesus. Porque eu pensei, cara, já faz 2 anos, 3 anos que eu estou com Jesus e os meus pais ainda não voltaram. Então eu ainda tinha a percepção, a ideia de que dessa vez, agora como eu entreguei de fato a vida a Jesus, os meus pais iam voltar. E não voltaram. E eu fiquei pensando. E eu tirei os meus olhos de Jesus. E aí eu fui para o interior, para a casa da minha avó, e eu comecei. Beber. Totalmente perdido. E eu estou andando num carro, uma Paratizinha Ré 94. Eu e mais 4 amigos, tudo bêbado dentro do carro. A gente passa por uma curva lá no interior que se chama Curva do Matador. Esse meu amigo ele está em 100 por hora. Quando ele vê a curva ela faz assim, gente, ó. E aqui nessa parte da curva tem um açude. Ou seja, se a gente não morresse da curva, a gente morria no açude. Aí o meu amigo, para não morrer afogado, tentou morrer capotado. Aí ele pegou e botou o carro para o lado de uma vez. O carro capotou, 5 capotadas na pista. Eu e mais 5 pessoas dentro do carro. Eu e mais 4 pessoas dentro do carro. A gente saiu dentro desse carro sem um arranhão. A gente não teve um arranhão. E eu lembro que dentro do carro, quando eu entrei, que eu percebi que esse meu amigo estava mais bêbado do que eu, a única palavra que eu disse foi, Deus, não me deixa morrer hoje não. Foi o que eu falei. Não me deixa morrer hoje não. E quando o carro capotou, eu vi lá o filme passando pela minha cabeça. Saímos do carro, tiramos foto com as pessoas, né? Porque a gente era o primeiro carro que capotava sem ninguém morrer, graças a Deus. O pessoal tirou foto da gente e tudo. E aí quando um outro amigo meu vai passando na moto e olha assim e diz, oxe, e isso lá no interiorzinho, lá onde minha avó mora no sítio, já tinha chegado a notícia que Rodrigo tinha morrido. Rodrigo morreu. Aí minha avó já estava em casa chorando, cheio de gente na casa da minha avó, né? Estava só esperando eu chegar para deitar no caixão. E aí passa um amigo meu na moto. Ei, macho, o que foi isso que aconteceu aí? Disse, a gente capotou o carro, bicho. E ele disse, oxe, e tão vivo? Disse, estamos, né? Estamos falando aqui. Ele disse, bora comemorar, sobe na moto, vamos tomar uma. Disse, bora, subi na moto, a gente voltou para o interior, foi tomar uma. Bebemos a noite toda, a tarde toda, foi de tarde, né? Tarde todinha. Quando foi de noite, ele disse, meu irmão, vou comprar uns pastéis aqui para minha esposa e a gente vai para casa. Os dois bebem em cima de uma moto. Veja só que coisa arriscada, né? Estamos indo para casa, voltando pela mesma trajetória. E aí, o meu amigo na moto, tonado na moto, passa uma raposa no meio da rua. Quando essa raposa passa, ele muda o cursor da moto. A gente capota na moto. Dentro do mato, embaixo. Desmaiei. Eu deduzo que eu desmaiei, porque quando eu acordei estava de manhã. Procurei meu amigo. A moto está lá, toda esbagaçada. Procurei meu amigo, achei ele deitado no outro lado do mato. Eu disse, ei, macho, capotamos na moto. E ele nada de responder. E aí quando eu disse, ei, macho, quando eu puxei o meu amigo assim, ele estava dentro do mato. Quando eu puxei ele pela perna, cadê a cabeça? Foi nesse momento que a ficha caiu, eu disse, podia ter sido eu, velho. Esse meu amigo morreu. E eu que fui dar a notícia para a esposa dele, que ele estava levando os pastéis porque ela estava com desejo, ela ia ter menino. E ela teve menino no outro dia. E eu que tive que contar para ela. E foi nesse dia que eu disse, a partir de hoje,
Se eu tiver que morrer, vai ser fazendo a obra de Deus. Se eu tiver que morrer, vai ser com os meus olhos fixos em Deus. Os meus pais podem voltar, podem não voltar. Eu vou caminhar com os meus olhos fixos em Deus. E hoje eu estou aqui para contar essa história para vocês. E para dizer para vocês que não vale a pena olhar para as circunstâncias. Fixe o seu olhar em Deus. Os seus olhos precisam estar fixos em Deus. E aí você vai conseguir passar por qualquer coisa, por qualquer tribulação que venha, por qualquer situação que venha sobre a tua vida. Mas não perde o teu olhar em Deus. Amém? Você poder ficar de pé? Vamos orar. Se você puder colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos. Fala para Deus aquilo que está afligindo o teu coração nessa noite, né? Os planos que você tem, talvez as frustrações que você tem encontrado no meio do caminho. Talvez você tenha desviado por alguns momentos o seu olhar de Deus. Talvez você tenha olhado para as circunstâncias da vida e não saiba como resolver. Mas fala para Deus nessa noite. Diz assim: Senhor, eu quero voltar a enxergar o Senhor. Eu quero fixar o meu olhar no Senhor. Porque eu sei que é o Senhor que pode resolver todas as coisas. Porque eu sei que é o Senhor que pode fazer todas as coisas. Talvez esse ano não saiu da forma como você planejou. Talvez esse ano não foi da forma como você sonhou que fosse para você. Esse ano está acabando talvez de uma forma totalmente diferente da qual você achava que iria acabar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele permanece. Deus, Ele não muda. E Deus, Ele permanece cuidando de você. Deus, Ele permanece cuidando do teu coração. Deus, Ele permanece cuidando dos teus sonhos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos olhar para o Senhor e apenas para o Senhor, porque sabemos que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Nós elevamos o nosso olhar para os montes, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, nos perdoa porque por muitas vezes tentamos fazer e resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes a gente acha que o Senhor não vai conseguir fazer da forma como a gente quer que o Senhor faça. Mas nós queremos nessa noite entender que o Senhor faz da forma como o Senhor quer fazer. Então nós estamos com os nossos corações e as nossas vidas disponíveis para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus.